Oi, pessoal, eu me chamo Suzy Eu me chamo Lorena. e hoje a gente vai apresentar o tema 1 do Seminário de História da Língua Portuguesa, a influência africana no português brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre as contribuições morfossintáticas, lexicais e socioculturais. Os nossos objetivos estão divididos em um objetivo maior geral e dois específicos. Nosso objetivo geral é investigar a contribuição africana por trás dos fenômenos linguísticos que distanciaram o português brasileiro do português europeu. Os nossos objetivos específicos são, primeiro, apresentar as teorias que procuram compreender a identidade da língua brasileira. Segundo, destacar como o léxico africano dentro da língua brasileira é uma forma de resistência cultural e de resgate da identidade africana pelos indivíduos escravizados que teve forte impacto na formação da cultura brasileira. Para entender as contribuições das línguas africanas na formação do português brasileiro, primeiramente nós temos que entender como essas línguas vieram parar em solo brasileiro. Essas línguas foram trazidas para cá durante o tráfico negreiro, que se iniciou em 1538 e durou até o ano de 1850. Aqui nós temos um mapa que mostra as regiões de origem das línguas africanas mais faladas pelos escravizados no Brasil. Todas pertencem à família Banto. Primeiro temos a língua Yorubá, originária de Togo, Benin e Nigéria. Depois Kikongo, que se originou na República Democrática do Congo, Congo e Angola, e Kibundo, originária da Angola. Bom, agora a gente chegou na parte teórica. Nós vamos apresentar 3 teorias, 2 delas de forma breve, mas vamos nos deter mais sobre a última, que é sobre o contato linguístico. A Lorena agora vai falar um pouquinho sobre a primeira teoria, a deriva secular. Entre as 3 teorias que buscam explicar os fenômenos que diferenciaram a língua portuguesa brasileira da língua portuguesa europeia, a deriva secular se baseia em processos inerentes à língua portuguesa. O que quer dizer? Que eles explicam os fenômenos que distanciaram a língua brasileira da língua portuguesa europeia através de genes inatos à língua portuguesa. Esses genes, eles foram herdados de línguas ancestrais à língua portuguesa, como, por exemplo, o latim, e encontraram no contexto do Brasil colonial um solo propício para se desenvolver. Os representantes dessa vertente negavam a influência africana no desenvolvimento do português brasileiro. Essa visão de superioridade da cultura, de certa forma, invisibilizou as contribuições africanas na língua brasileira. Uma outra teoria que a gente vai trazer para vocês é a da criolização e da pidginização. Tendo em vista o grande contingente de africanos que vieram para o Brasil, alguns linguistas, como Guy, acharam que o português brasileiro, na verdade, era uma espécie de língua crioula. O que é uma língua crioula? Basicamente, uma língua que surge do contato de pelo menos outras duas em uma situação de opressão e marginalização, exatamente como aconteceu a escravidão aqui no Brasil. Essas línguas, geralmente, elas têm uma base lexical do superestrato, ou seja, do grupo dominante, e uma estrutura gramatical do substrato, do grupo dominado. Esse processo de criolização ocorre quando os falantes também têm um acesso extremamente precário à língua meta, ou seja, aqui no Brasil, os africanos, muitos deles não tiveram um bom acesso ao ensino da língua portuguesa e por isso adquiriram um modelo extremamente defectivo que depois teria caracterizado o que a gente fala hoje aqui no Brasil. A última teoria, e com a qual nós nos alinhamos, é a teoria do contato linguístico. Essa teoria procura explicação para o desenvolvimento da língua brasileira a partir da europeia no contexto sócio-histórico do Brasil colonial e leva em conta tanto os fatores internos quanto externos. Os fatores internos seriam fenômenos como, por exemplo, a deriva secular, da qual nós já falamos, e os fatores internos, eles se baseiam na fusão de culturas e realidades que constituíam a população brasileira. No contexto do Brasil colonial, existiam na população pessoas de diversas etnias diferentes, ocupando também classes sociais diferentes
que conviviam juntos e faziam um intercâmbio não só de suas culturas, como também de suas línguas, de forma que as diversas línguas, os diversos povos que aqui conviviam, se influenciavam mutuamente. Essa visão ela é mais abrangente dos diversos mecanismos que participaram da constituição do português brasileiro. As demais teorias apresentavam pontos de contato umas com as outras, chegando até mesmo a utilizar dados semelhantes, mas através de concepções diferentes. A teoria do contato linguístico levou em conta os pontos principais das outras teorias e esse contexto multicultural que formou a população brasileira e, consequentemente, a sua cultura. Dentro da hipótese do contato linguístico, existem 3 processos que se destacam. São eles: reestruturação linguística, câmbio de L1 e empréstimo lexical. A reestruturação, ela acontece no momento em que um grupo de falantes se encontra em um contexto em que eles precisam aprender uma nova língua, uma L2, mas eles têm um acesso precário aos dados dessa língua que eles precisam aprender, que é o caso da população escravizada no Brasil. Apesar de todos os escravizados eles estarem num contexto de opressão e violência, eles ocupavam diferentes espaços na sociedade colonial, o que contribuiu para uma aquisição diferenciada entre eles do português europeu. Os escravizados que trabalhavam em áreas rurais, nas minas, eles tinham um convívio mais distante dos colonizadores. E, por consequência, eles tinham muito menos contato com a língua deles, o que fazia com que a maior parte do que eles conseguiam aprender da língua portuguesa era apenas o léxico, porque o léxico é a parte mais fácil de ser aprendida em uma língua. Ao aprenderem essa parte lexical, as palavras, eles tinham que aplicá-las às gramáticas que eles já conheciam, ou seja, as gramáticas das próprias línguas deles, das famílias africanas. Um outro processo que faz parte do contato linguístico diz respeito ao câmbio de língua materna. Isso ocorreu quando os escravizados vindos para o Brasil aprenderam de diversas formas diferentes a língua portuguesa, cada um dependendo do espaço que ocupava, assim como a função social que eles adquiriam na vida colonial. Mas, de forma geral, muitos deles tinham acesso precário à língua portuguesa e, por isso, adquiriam modelos defectivos. Em decorrência desses diferentes tipos de aprendizagens do português, aquilo que no início era uma segunda língua, L2 para os adultos, nas próximas gerações se tornavam L1, ou seja, eles aprendiam de forma nativa essas línguas baseadas em uma gramática irregular, fruto de um processo de transmissão irregular. Isso caracterizaria, por exemplo, as várias variedades que o português brasileiro apresenta hoje. O exemplo dos diferentes formas de falar, já que os africanos eles não eram um grupo homogêneo e uniforme e aprenderam de diversas formas diferentes o português, é o exemplo das escravizadas que cuidavam das crianças brancas. No início, elas que tinham mais contato com essas crianças compartilhavam os traços linguísticos do português que falavam para essas crianças que adquiriam esses diversas formas de falar do português e só teriam um contato com o português mais semelhante ao europeu quando tinham acesso a um ensino formal na escola. Um outro exemplo das diferentes influências dos africanos sobre a língua portuguesa falada no Brasil tem relação com os africanos muçulmanos que vieram para cá. Eles dominavam o árabe e alguns deles até eram alfabetizados em árabe. Então, muita da influência das línguas árabes no português brasileiro vieram também dos africanos. Outro processo que favoreceu essa passagem dos fenômenos linguísticos que antes pertenciam só às camadas mais baixas da população brasileira colonial e, dessa forma, possibilitaram que esses fenômenos chegassem à fala das classes mais altas e se concretizassem na língua portuguesa,
foi um fenômeno que Labov chama de mudança de baixo para cima. Esse fenômeno ocorreu quando imigrantes europeus vieram para o Brasil. Esses imigrantes, eles começaram a viver junto com as classes mais baixas da população brasileira. Mas, diferente dos povos africanos, eles tiveram muitas chances de ter uma rápida ascensão social e atingirem as classes mais altas da sociedade brasileira da época. Porém, como o primeiro contato deles foram com pessoas das classes baixas, foram com pessoas escravizadas, foram com essas pessoas que eles adquiriram a língua portuguesa e, portanto, adquiriram todos os fenômenos que pertenciam à fala dessas pessoas. Porém, ao chegarem às classes mais altas, às classes dominantes, eles levaram para essas classes esses fenômenos que antes pertenciam só às línguas das classes baixas, de forma que eles começaram, de fato, a se concretizar na língua portuguesa brasileira e diferenciá-la da língua portuguesa europeia. Uma outra dinâmica que faz parte do contato linguístico é o processo de empréstimo lexical, que é bastante simples. Basicamente diz respeito a quando uma língua adota palavras de outras línguas. No caso do português, podemos perceber a incorporação de palavras das línguas ameríndias e das línguas africanas. Em relação às línguas ameríndias, temos uma grande incidência de topônimos e de um léxico relacionado principalmente à fauna e à flora. Já em relação às línguas africanas, podemos perceber muitas palavras nas áreas da culinária, de festividades como folguedos populares e também nos cultos afro-religiosos. Agora nós vamos mostrar os dados que a gente colheu para ilustrar os fenômenos que trouxemos ao longo da nossa apresentação. O local de onde nós colhemos os nossos dados foi o site localingual.com. A proposta do site é que pessoas de todas as partes do mundo possam gravar suas falas e elas vão ficar guardadas no site de forma que outras pessoas possam acessá-las e escutar línguas de diversas partes do mundo. Nós colhemos 12 dados das 5 regiões do Brasil, da variedade português brasileiro popular. Bom, pessoal, esses aqui foram os 12 dados que a gente coletou. Rapaz, deixa de tua zeguagem. Ei, mãe, tu não vai acessar o site não? Hein? Não vai não? Não? E quando é que tu vai fazer? Aqui não é roça, aqui tem internet. As meninas lá de Anápolis, que eu conheci no ponto de ônibus, falou que elas iam subir nas árvores do lado do semáforo. Mas parece que elas não vão, não. Elas falou alguma coisa? Esse aí comeu um trem ruim, ficou estribuchando lá, dando uns tremelique no chão. Bah, real é que é os guri, não tem jeito. Ô, Piá, vamos lá no boteco levar uns pipoco? Qual é, piloto? Vai descer com criança. Você pode ter certeza que aqui tem café e pão de queijo. Vai na avenida hoje? Bora na padaria comprar um pão. Nós separamos esses 12 dados de acordo com os fenômenos, aqueles fenômenos que a gente já mencionou e que caracterizam línguas crioulas e também processos de transmissão irregular. Tem vários fenômenos, mas a gente escolheu alguns que nós percebemos nesses dados. O primeiro deles é a dupla negação, como a gente pode ver aqui, não vai acessar o site não, não vai não, não, mas parece que elas não vão não. A concordância no sintagma nominal, que é um dos principais fenômenos e que fez alguns linguistas acreditarem que o português brasileiro era uma língua crioula. Basicamente, essa concordância diz respeito à concordância de número, ou seja, quando nós marcamos o número, flexionamos o número, no determinante do sintagma nominal, geralmente o primeiro elemento. Por exemplo, aqui, tua zeguagem, as meninas, uns trimelique, uns pipoco. Nós não fazemos a concordância, só marcamos o plural no primeiro elemento e o segundo mantemos no singular. E também temos o fenômeno da concordância verbal, que é a mesma coisa. O plural, o sujeito fica no plural, enquanto o verbo fica de forma mais simplificada, no singular. Então, temos aqui, as meninas falou, elas iam subir, a real aqui é os guri. O futuro perifrástico. O futuro perifrástico ocorre quando nós utilizamos uma locução verbal
uma perífrase para exprimir o futuro ao invés de um único verbo. Vai acessar, vai fazer, ia subir, vai descer. Ter no sentido existencial, quando nós utilizamos o verbo ter, não com sentido de posse, mas no sentido de existir, e ele pode ser substituído pelos verbos haver e existir. Aqui não é roça, aqui tem internet. E quer dizer que naquele local existe internet. Nem, tem base não, moço. Não tem jeito. Aqui tem café e pão de queijo. Por último, preposição multifuncional. É quando, na língua, nós utilizamos uma única preposição para indicar tanto um local físico quanto uma direção a seguir. No caso da língua portuguesa brasileira, é a preposição em, que no português padrão é utilizada apenas como uma preposição locatícia, enquanto que, quando a gente precisa indicar uma direção, nós utilizamos as preposições a ou para. Aqui nos exemplos temos: vai na avenida hoje? Vamos lá no boteco? Bora na padaria comprar um pão? Bom, além desses traços morfossintáticos que a gente trouxe, nós trouxemos também algumas contribuições no léxico, para mostrar como o léxico é uma das partes mais importantes da língua, porque representa a visão de mundo de um povo e pode marcar tanto a identidade como ser um elemento de resistência, que é o que aconteceu com as línguas africanas e ameríndias no Brasil. E a gente pode ver essa resistência na forma como esse léxico sobreviveu e é usado ainda hoje na nossa língua e na nossa sociedade. Então, nós trouxemos alguns exemplos de palavras que são super comuns no português brasileiro. Em relação aos folguedos populares, temos maracatu, bumba meu boi e as congadas. Na religião, temos vários orixás e algumas outras religiões, e trouxemos duas aqui de forma geral, mas tem números. E como a gente tinha mencionado antes, na culinária, a contribuição africana é muito intensa. Por último, nós vamos falar sobre a aceitação das contribuições das línguas africanas no português brasileiro, como elas são vistas pelos falantes. Durante a nossa apresentação, nós trouxemos dois tipos diferentes de contribuições: as contribuições lexicais e as morfossintáticas. Existe uma diferença na aceitação delas pelos falantes da língua brasileira. Começando pela aceitação lexical, que é muito positiva na língua, pois as palavras de etimologia africana na língua portuguesa, elas são muito produtivas, elas são encontradas na nossa fala no dia a dia, de forma que elas são tão intrínsecas à língua, elas fazem parte da língua, de forma que nós nem diferenciamos, né? O que são palavras de etimologia africana, o que são palavras de etimologia europeia. E até utilizamos, às vezes, mais os termos de etimologia africana do que de etimologia europeia, como nos casos de cochilo, nós utilizamos muito mais do que dormir pouco, caçula, que remete ao filho mais novo, cachaça, mais utilizado que aguardente, outros termos, né, como dengosa, que equivale a manhosa, quitanda, que equivale a venda, quitutes, que equivale a petiscos. Todos esses termos, eles estão incorporados à nossa língua, faz parte do nosso vocabulário e não existe nenhum preconceito sobre eles. Eles não geram nenhuma polêmica ao serem utilizados na fala, diferente das contribuições que tocam a morfossintaxe. Todas essas contribuições, apesar delas fazerem parte da fala da população brasileira, desde as pessoas mais simples até a fala das pessoas mais cultas, vão apresentar essas marcas, esses fenômenos, né, que são contribuição das línguas africanas na língua brasileira. Porém, elas são rejeitadas na gramática tradicional, como, por exemplo, fenômenos que nós apresentamos. A gramática tradicional rejeita você utilizar a preposição em para indicar uma direção. Assim que nós vamos para a escola, nós somos corrigidos, né, na nossa fala, que a gente não pode dizer eu vou no cinema, mas sim vou ao cinema.
Não podemos dizer vou na padaria, vou à padaria. Apesar disso, a gente sabe que é um fenômeno que está presente na fala de toda a população brasileira. Também o fenômeno, por exemplo, da concordância no sintagma nominal. Qualquer pessoa, numa fala informal, pode dizer eu vi as meninas, porém, a gramática tradicional, né, ela repudia esse tipo de fenômeno. E, assim, surge essa diferença na aceitação, enquanto no léxico é muito natural todas as contribuições de línguas africanas, na morfossintática, essas contribuições, elas têm dificuldade de conseguir atingir o status de gramática tradicional e serem aceitas, né, pelo português padrão. Bom, embora os escravizados trazidos para o Brasil tenham passado por processo de aculturamento e de glotocídio, e as suas raízes tenham tentado ser apagadas pelos portugueses, eles não aceitaram esses processos de forma passiva e, na verdade, transformaram o que eles encontraram aqui em solo brasileiro. E a gente pode ver reflexos dessa transformação na língua. Eles deram um novo significado e ajudaram a construir, são parte significativa do que nós temos hoje aqui, tanto na nossa língua quanto nas nossas várias culturas. Esperamos que isso tenha ficado um pouquinho mais claro com a nossa apresentação. E, bom, é isso. A gente agradece pela atenção, galera. Muito obrigada.